Eles se conheceram ainda muito jovens, quase crianças, e desde então a conexão entre eles sempre foi forte demais para ser apenas amizade. Ninguém entendia o motivo de estarem sempre juntos, de se protegerem como se fossem um só, de conversarem por horas e horas sobre qualquer coisa, como se o tempo parasse apenas quando estavam lado a lado. O que ninguém sabia, nem mesmo eles no começo, era que ali não havia apenas companheirismo inocente. Desde cedo havia algo maior, uma chama discreta, escondida, que se acendia a cada olhar, a cada toque, a cada sorriso trocado em silêncio. Com o tempo, essa chama cresceu. Na adolescência, os dois perceberam que a ligação já não cabia dentro do que chamavam de amizade. O primeiro beijo aconteceu sem planejamento, apenas pelo peso de anos de sentimentos guardados. Foi rápido, intenso, inesperado, e mudou tudo para sempre. Eles tentaram negar, fingiram que nada havia acontecido, mas a verdade é que desde aquele dia sabiam que nunca mais seriam apenas amigos. Os anos passaram e, apesar de seguirem caminhos diferentes, o sentimento não morreu. Ao contrário, ficou ainda mais forte, mais perigoso, mais inevitável. O reencontro de juventude foi a confirmação daquilo que sempre temeram. Eles se amavam. E não havia nada que pudessem fazer para evitar. O amor que nasceu na infância agora era desejo adulto, pulsante, ardente. Foi então que começaram os encontros secretos. Olhares cúmplices em meio às pessoas, mensagens rápidas trocadas em silêncio, mãos que se encontravam escondidas, cada oportunidade era aproveitada como se fosse a última. E quando estavam finalmente sozinhos, não havia barreiras, não havia regras, não havia medo. O corpo falava mais do que as palavras, a pele queimava em contato com a outra, e cada beijo era uma confissão de tudo o que esconderam durante anos. O amor deles não era calmo, era febril. Não era seguro, era arriscado. Não era permitido, mas era inevitável. Eles se entregavam com intensidade, como se soubessem que estavam desafiando algo maior, como se vivessem um amor condenado desde o início. Não havia espaço para metades. Quando estavam juntos, eram tudo ou nada. Mas quanto maior a paixão, maior também era o peso do segredo. O medo de serem descobertos os consumia por dentro, e ao mesmo tempo, o desejo de viver aquilo sem limites os fazia se perder cada vez mais. Era um jogo arriscado, um vício, uma obsessão. Eles brigavam, sentiam ciúmes, se machucavam, mas sempre voltavam porque não havia saída. O amor deles não era uma escolha, era uma sentença. As discussões se tornaram frequentes. Ela questionava até quando poderiam esconder tudo. Ele prometia que ficariam juntos de qualquer jeito, que enfrentariam o mundo se fosse preciso. Mas por trás das palavras havia incerteza, medo e a sombra de algo que ainda não sabiam. Foi então que o segredo veio à tona. Em meio a lembranças do passado, histórias antigas reveladas, documentos esquecidos e verdades que nunca haviam sido ditas, ela descobriu algo que mudou tudo para sempre. Ele não era apenas o amor da sua vida. Era parte de sua própria história de sangue. Não eram apenas dois amantes unidos pelo destino. Eram irmãos. O choque foi devastador. O amor que parecia eterno se transformou em um fardo impossível. A paixão que os unia agora era um pecado irreversível. Tudo o que viveram, cada beijo, cada toque, cada entrega, agora carregava um peso insuportável. A verdade os destruiu por dentro. Mas ainda assim, não conseguiram se afastar de imediato. A última noite juntos foi a mais intensa de todas. Beijos misturados com lágrimas, desejo misturado com dor, amor misturado com a certeza de que aquela seria a despedida. Amaram-se como nunca antes, como se tentassem guardar em seus corpos a lembrança eterna do que viveram. Foi o auge e o fim, tudo ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, ela partiu. Ele ficou. E ambos sabiam que nada seria capaz de apagar o que viveram. Um amor proibido, um segredo guardado para sempre, um desejo que jamais seria esquecido. Elas foram duas almas que se encontraram cedo demais, amaram demais e perderam tudo ao descobrir a verdade. E ainda assim, por mais que tentassem se afastar, nunca seriam completamente livres, porque um amor como aquele não se apaga. Apenas se esconde, silencioso, eterno e carregado de dor. Depois da separação,
O silêncio tomou conta da vida deles. Ela seguiu seu caminho, tentando apagar da memória cada noite, cada toque, cada olhar que os havia marcado para sempre. Ele, por sua vez, fingia estar bem, mas por dentro carregava um vazio que nada preenchia. Eram dois corpos distantes, mas duas almas ainda ligadas pelo mesmo fio invisível. O segredo que haviam descoberto os destruiu, mas não apagou o amor. Pelo contrário, parecia torná-lo ainda mais cruel. Quanto mais tentavam se afastar, mais a ausência se transformava em dor. Cada lembrança vinha como um veneno doce. Impossível resistir, impossível esquecer. No início, acreditaram que o tempo seria capaz de curar. Tentaram viver como se nada tivesse acontecido. Ela começou a sair com outras pessoas, buscava em outros braços uma sensação de normalidade. Ele, por contrapartida, se jogou no trabalho, nas responsabilidades, tentando sufocar o desejo com rotina. Mas toda a tentativa era em vão. Em cada beijo que ela recebia de alguém, lembrava dos lábios dele. Em cada noite que ele tentava dormir sozinho, o corpo pedia pelo calor dela. Os meses se passaram nesse tormento silencioso, até que, em uma noite qualquer, o destino voltou a brincar com eles. O reencontro aconteceu sem aviso. Bastou um olhar para que todo o esforço de esquecimento fosse destruído em segundos. A raiva acumulada explodiu primeiro em palavras duras, acusações, lembranças dolorosas. Mas, como sempre, a raiva logo deu lugar ao desejo. Os dois sabiam que não havia como fugir. O reencontro terminou em beijos urgentes, em corpos colidindo novamente, em um amor que não aceitava limites. Foi neste instante que entenderam a verdade cruel. Não importava o quanto tentassem, não importava o quanto o mundo condenasse, eles sempre voltariam um para o outro. Porque não eram donos desse amor, eram prisioneiros dele. Os encontros secretos recomeçaram, agora ainda mais intensos. Era um amor vivido às escondidas, um amor que não podia ser mostrado, mas que crescia a cada instante. Cada toque parecia mais profundo, cada beijo mais desesperado. Eles não faziam mais amor apenas por desejo, mas pela necessidade de sentir que ainda estavam vivos. O segredo, no entanto, pesava. Ela chorava depois de cada encontro, sentindo a culpa corroer sua alma. Ele tentava ser forte, mas sabia que estavam caminhando para um abismo. A cada reencontro, a cada noite de entrega, a pergunta voltava em silêncio. Até quando conseguiriam esconder? Até quando poderiam suportar? O mundo ao redor começou a desconfiar. Os olhares demorados, as ausências sem explicação, o jeito como pareciam se buscar mesmo à distância. Amigos próximos fizeram perguntas, familiares sentiram o peso do silêncio. E eles, desesperados, só conseguiam se segurar um no outro como dois náufragos agarrados no meio da tempestade. Foi então que a consequência chegou. Ela percebeu mudanças em seu corpo, o atraso, os sintomas, a certeza que veio com o teste. Estava grávida. O mundo desmoronou. O amor proibido agora se transformou em algo ainda mais complexo. Uma vida que nascia do segredo. Uma criança que carregaria para sempre o peso da história que nunca deveria ter acontecido. Quando contou a ele, os dois choraram juntos. Não sabiam se sentiam felicidade ou desespero. A ideia de serem pais trazia uma chama de esperança, mas também a lembrança cruel de que aquele filho seria fruto de um amor impossível. E agora, mais do que nunca, precisariam decidir entre fugir ou enfrentar o mundo. Ele quis assumir, disse que nada mais importava, que poderiam construir uma vida em outro lugar, longe de todos, vivendo apenas do amor e da criança que estava por vir. Ela hesitava. O medo de destruir tudo ao redor era maior do que qualquer sonho. Entre lágrimas, discutiram, se culparam, se beijaram e se entregaram de novo, como se o corpo pudesse responder a perguntas que a mente não suportava. Mas o destino, mais uma vez, não lhes deu outra escolha. O segredo foi descoberto. Uma conversa ouvida por acaso, um detalhe esquecido, um deslize. O mundo caiu sobre eles de forma brutal. A família reagiu com choque, amigos se afastaram, e o amor deles virou motivo de repulsa, vergonha e condenação. Diante do julgamento, ela se quebrou por dentro.
Não suportou a pressão. Não suportou o olhar de ódio ao redor. Sem aviso, partiu. Desapareceu, levando consigo a vida que crescia dentro de seu ventre. Ele ficou para trás, destruído, amaldiçoado pela lembrança de tudo que viveram. Meses depois, uma carta chegou. Palavras escritas às pressas, manchadas por lágrimas secas. Ela dizia que nunca deixaria de amá-lo, que carregava no corpo e na alma a marca dele, que o filho seria criado longe do peso daquele segredo, mas com a verdade em silêncio. Pedia perdão, pedia força e dizia adeus. Ele leu a carta inúmeras vezes e cada leitura era como morrer de novo. Sabia que nunca a esqueceria. Sabia que jamais teria paz, porque o amor deles não era apenas proibido, era eterno. Um amor que ultrapassou infância, juventude e destruiu tudo em sua volta. E assim, restou apenas o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de lembranças, cheio de dor, cheio de desejo não realizado. Um silêncio que carregava dentro de si uma vida. Uma criança que jamais conheceria a verdadeira completa de sua origem. O amor deles terminou em distância, mas não em esquecimento. Porque certos amores, por mais proibidos que sejam, permanecem gravados como fogo na pele, como veneno no sangue, como segredo eterno no coração. E mesmo separados, mesmo condenados, eles sabiam, nunca seriam livres, porque o destino já havia decidido por eles.